Muito bem, eu quero conversar um pouco com você sobre como entender ou interpretar o livro de Apocalipse. Este é o último livro da Bíblia a ser escrito. Foi escrito pelo apóstolo João no final do primeiro século, dentro de uma perseguição atroz que desabou sobre a igreja primitiva. Desde que Nero, o imperador romano, incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa deste crime nefasto sobre os cristãos, é que começa uma perseguição avassaladora sobre a igreja. Os cristãos foram crucificados, queimados vivos, mais tarde jogados às feras, um verdadeiro banho de sangue. O apóstolo João foi o último representante do colégio apostólico que sobreviveu a essas terríveis perseguições mundo afora. E ele, já velho, sendo pastor em Éfeso, foi deportado para uma colônia penal, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, para trabalhos forçados. E quando estava ali, o Senhor revelou-se a ele, o Cristo glorificado, e deu uma ordem para que ele escrevesse e enviasse às igrejas da Ásia. E então, esta obra, que é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é a consumação da história, contém este grande propósito e plano de Deus de conduzir a história à sua consumação. Há muitas pessoas que têm medo do livro de Apocalipse, nunca o leram, porque acham que o livro trata de tragédia. Quando você escuta um noticiário hoje, as pessoas dizendo, olha, aconteceu um fato apocalíptico, e as pessoas logo associam isso a uma grande tragédia. O livro de Apocalipse não trata de uma grande tragédia, mas da vitória de Cristo, da consumação da história. O livro de Apocalipse, alguns acham que é difícil de entender e é um livro hermeticamente fechado, cheio de símbolos complexos e que não poderão jamais decifrar os seus enigmas. Mas a palavra Apocalipse significa revelação, levantar a ponta do véu e mostrar aquilo que outrora não podia ser visto. Portanto, este livro não é um livro para amedrontar, é um livro consolador. É o livro da soberania de Deus, retratando para nós, primeiro, que a história não está à deriva, como um caminhão sem freio ladeira abaixo, como pensam os existencialistas ateus. A história não está dando voltas em círculos, como pensavam os gregos. A história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. A vitória de Cristo e da sua igreja. Algumas pessoas acham que o livro é complexo demais e por isso não conseguem entendê-lo. E eu queria aqui abordar 4 linhas hermenêuticas que se aproximam desse livro para interpretá-lo. A primeira corrente hermenêutica é o chamado preterismo. Aqueles que olham para o livro como se ele apenas relatasse os fatos pretéritos, passados, ocorridos naquele final do primeiro século. E que o livro não tem nenhuma palavra a mais para hoje, no sentido de que não está apontando ou descrevendo nada de futuro, mas apenas olhando pelas lentes do retrovisor. Penso que esta linha de interpretação não faz jus ao livro e não traz consolo para a igreja contemporânea. A segunda linha de interpretação é a futurista. São aqueles que acreditam que de histórico no livro apenas tem os capítulos 1, 2 e 3, mas que do 4 ao 22
é apenas uma obra profética que tem uma mensagem para aquele tempo final, que vai preceder imediatamente a segunda vinda de Cristo. Também penso eu que esta linha hermenêutica não faz justiça ao livro, porque ao longo da história da igreja, desde o primeiro século, o livro foi atual e relevante. Então, resta-nos uma terceira linha de interpretação. E eu subscrevo esta linha, que é a histórica. Ou seja, de fato, o livro trouxe uma mensagem oportuna, pertinente para o primeiro século, para as igrejas da Ásia e para os cristãos daquele tempo tão sofrido pela perseguição. Mas o livro é oportuno, é relevante, é atual para toda a história da igreja. Obviamente, apontando de forma mais eloquente, vívida, para o tempo do fim, da consumação de todas as coisas. Dentro desta perspectiva de interpretar o livro, há 4 correntes de abordagem do livro, que nós chamamos de pós-milenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e amilenismo. O amilenismo, ou melhor, o pós-milenismo, que foi muito forte no período das missões modernas, entende que o milênio não é literal. Ele entende que o mundo, à medida que vai sendo evangelizado, que a obra missionária vai avançando, vai ganhando espaço. E o mundo vai sendo cristianizado, transformado pelo poder do Evangelho. E na consumação desta grande medida e avanço missionário, é que Jesus vem coroando esta cristianização do mundo. Talvez o pós-milenismo teve uma influência muito importante na inologia, mormente na inologia missionária da igreja. Grandes expoentes da teologia foram pós-milenistas. Mas penso que esta corrente tem dificuldades, por exemplo, conforme o Dr. Mark Lloyd Jones pontua, de explicar quando Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Parece-nos de que o tempo do fim será marcado por uma grande apostasia, pelo abandono da verdade, pelo esfriamento do amor, pelo recrudescimento das guerras, das catástrofes naturais, terremotos, maremotos, tsunamis. Então, penso que esta corrente, embora tenha oferecido grandes contribuições para a história da igreja, tem as suas dificuldades. Depois nós temos o pré-milenismo histórico. Boa parte dos pais da igreja subscreviam essa linha pré-milenista. Porém, a partir de Agostinho, até a Reforma, os reformadores e as grandes confissões pós-reforma, todas vieram dentro da linha amilenista. Mas o pré-milenismo histórico, sendo pós-tribulacionista, crê que a segunda vinda é única, é visível, e que Jesus Cristo vem, todo olho verá, e ele estabelece o seu reino milenar, de 1000 anos literais, aqui na Terra. Certamente, esta corrente vai enfrentar algumas dificuldades em virtude de que o reino de Cristo, ele não é um reino físico, político, geográfico. O próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, é um reino espiritual. Onde Jesus governa e onde ele é Senhor, aí chegou o reino de Deus está dentro de nós. Aí você pode olhar a corrente pré-milenista dispensacionalista. Esta linha de interpretação é recente na história da igreja. Ela começa a partir de John Nelson Darby,
no começo do século XIX, na Inglaterra. Foi um grande erudito, estudou a matéria, escreveu muitos livros, as suas obras foram largamente distribuídas e hoje boa parte da igreja evangélica brasileira subscreve o pré-milenismo dispensacionalista. Quais são as suas ideias principais? Primeiro, é que ele divide a história em 7 dispensações distintas. Segundo, é que ele faz uma distinção entre Israel e igreja. Na visão dispensacionalista, em virtude da rejeição de Israel, está lá em João, capítulo 1, versículo 11, Deus abriu parênteses da igreja. Mas com o arrebatamento da igreja, volta a atenção para Israel. Terceiro, a visão dispensacionalista acredita num arrebatamento secreto, distinto da segunda vinda visível. Quarto, o dispensacionalismo acredita que haverá várias ressurreições. Quinto, o dispensacionalismo acredita que a igreja será arrebatada antes do começo da grande tribulação. É como se nós estivéssemos numa sala com 100 pessoas e apenas 10 daquelas pessoas são convertidas e, de repente, a metade da classe vai embora. Não sabe para onde vai. Foi arrebatada secretamente. E então entra o período da grande tribulação. E só então, depois da grande tribulação, Jesus volta para estabelecer o seu reino físico, literal, político, tendo Jerusalém como a sua sede de governo. É claro que esta visão enfrenta dificuldades. Primeiro porque me parece não ter muito amparo, ou nenhum amparo no Novo Testamento para essa ideia de um arrebatamento secreto distinto de segunda vinda visível. Segundo, porque Israel e igreja não são distintos dentro do propósito de Deus, porque Deus só tem um povo, conforme a teologia de Paulo em Efésios. E este povo chama-se igreja, que é composto de judeus e gentios. Com a morte de Cristo, a barreira da separação foi quebrada, o véu foi rasgado. E agora todo aquele que crê, judeu e gentio, fazem parte do corpo de Cristo, do rebanho de Deus, da igreja, dos primogênitos de Deus, daquele povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mais ainda, a ideia de que a igreja será arrebatada antes da tribulação me parece também não ter muito a sustentação bíblica, porque a igreja sempre foi martírica. A igreja enfrentará sim a grande tribulação. Ela não será poupada da tribulação, mas será arrancada do meio da tribulação. Me parece que este é o ensino eloquente de todo o Novo Testamento. Então, agora nos resta dar uma olhada naquilo que nós chamamos de amilenismo. O amilenismo, como disse, prevaleceu na história da igreja de Agostinho de Hipona, começo do século V, até as grandes, passando pela Reforma, as grandes confissões de fé pós-Reforma, e ainda hoje é sustentada pelos mais consistentes teólogos estudiosos, penso eu, da história da igreja. Eu preciso concordar com Anton Huckman quando disse o seguinte: o termo amilenismo não é feliz. Primeiro, não é feliz porque o A, prefixo A, é um prefixo de negação. E os amilenistas, bem como os pós-milenistas, não negam o milênio, interpretam-no de maneira diferente. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, o dragão, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, a grande meretriz, a grande Babilônia, né? São figuras que representam realidades espirituais. Então,
o milênio, de acordo com a interpretação amilenista, compreende o período da primeira à segunda vinda de Cristo. Não é um milênio literal de 1000 anos, mas é o 10 elevado à 13ª potência. Então, nós já estamos vivendo o milênio. Cristo já está reinando com as almas. E veja bem que lá em Apocalipse 20, o único texto que fala do milênio, o reinado de Cristo é com as almas. Vale destacar ainda que o livro de Apocalipse é o livro do trono. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes só no livro de Apocalipse. Das 47 vezes que a palavra trono aparece em Apocalipse, apenas 3 vezes o trono está na terra, que é o trono do diabo e do anticristo. Então, o trono de Cristo está no céu. O reinado é com as almas. Cristo não vai ter um gabinete político com seus ministros terrenos despachando, tomando decisões políticas. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. O reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. O reino de Deus é alegria, justiça e paz. O reino de Deus está dentro de nós. Então, nós entendemos que o milênio não é esse milênio de um governo político com todo o aparato de gabinete de governo sediado em Jerusalém, mas é um governo espiritual. Ainda, notem vocês que o amilenismo é pós-tribulacionista. A igreja enfrentará, sim, a carranca do diabo, a fúria do anticristo, a perseguição do mundo, e ela, que foi uma igreja martírica, é uma igreja vitoriosa. Quando você lê lá em Apocalipse capítulo 13, o anticristo vai dominar todas as nações e povos, e todos vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, de tal maneira que os cristãos vão ser perseguidos, os santos vão ser perseguidos, e o anticristo vai matar muitos desses santos. Mas ao matar esses santos, os crentes, o anticristo não vai vencê-los, vai ser derrotado. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo 11, que a igreja vai vencer o diabo pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. A intenção do diabo, do anticristo, é levar os cristãos à apostasia. Mas quando um crente prefere morrer pela sua fé, apostatar da sua fé, ele é morto, sim, mas ele é vencedor. Ele é vencedor. Então a igreja será arrancada do meio da grande tribulação e não poupada da grande tribulação. Vale destacar ainda que, diferentemente do pós-milenismo, o amilenismo acredita literalmente no que Jesus ensinou no sermão profético, relatado lá em Mateus 24. Ou seja, quais são os sinais que vão anteceder a segunda vinda de Cristo? O engano religioso, guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes, pestilências, esfriamento do amor, a perseguição religiosa, a manifestação do homem da iniquidade, a apostasia. Esses sinais que estão aí, eloquentemente aparecendo para todos nós. Então, o mundo não vai, conforme pensava e pensa o pós-milenismo, sendo cristianizado, até cristianizar a terra. Então Jesus vem consumando essa massa que vem para o Evangelho. Mas o sermão de Jesus vai mostrar que nós estaremos vivendo um período de apostasia. Porque a pergunta de Jesus foi essa: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então o amilenismo acredita que nós teremos sim, e estamos vendo isso,
uma apostasia generalizada, um ataque à fé cristã, uma negação dos pilares da ética judaico-cristã que mantiveram a sociedade ocidental de pé. Estamos vendo um ataque frontal a esses valores, a esses princípios, a essas verdades. Estamos no bojo desta apostasia, de tantas religiões e seitas surgindo, cada uma defendendo ser a verdadeira, quando a verdade é Cristo, quando a verdade é a sua palavra. Então, penso eu que diante disto, a melhor vertente para você entender e interpretar o livro de Apocalipse seja dentro deste viés do amilenismo. Agora, eu quero fechar minha fala para dizer uma coisa muito, muito, muito importante. Nós temos flexibilidade para sermos preteristas, futuristas, históricos. Nós temos flexibilidade para sermos pós-milenistas, amilenistas, pré-milenistas históricos, pré-milenistas dispensacionalistas. Agora, o que nós não negociamos é a doutrina da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, do juízo final, da bem-aventurança eterna e da condenação eterna. Por exemplo, se uma pessoa diz para você, bom, Jesus não voltará. Bom, isso não é inegociável, isso é cláusula pétrea da teologia. Se alguém disser, bom, eu não creio que os mortos vão ressuscitar, não dá para negociar isso. Qualquer dessas correntes, todas creem que Jesus vai voltar, que os mortos vão ressuscitar. Também creem que haverá um juízo final. Todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da sua vida. Quarto, todos creem que haverá céu e inferno, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Se uma pessoa diz, não, se a pessoa não crê em Jesus, ela vai ser aniquilada. Não, isso não se negocia. Se alguém diz para você, bom, não vai haver céu e inferno, não se negocia isso. São verdades pivotais do cristianismo. Agora, as correntes de interpretação, é possível que um seja adepto da corrente A, outro da corrente B, outro da corrente C. Nós entendemos que algumas são mais robustas, consistentes, sólidas. É por isso que eu, particularmente, aceito e adoto a visão histórica da interpretação do livro de Apocalipse e aceito o amilenismo como mais consistente dentro da interpretação não só do livro de Apocalipse, mas de todas as Escrituras. Bom, essa é a primeira mensagem que eu estou trazendo para você, de uma introdução ao livro de Apocalipse e como entender este livro. Depois gravarei uma outra mensagem, como interpretar o livro em si mesmo. Aí nós vamos entrar no conteúdo dos 22 capítulos do livro de Apocalipse. Então fique atento, porque daqui a pouquinho estará no nosso YouTube a segunda mensagem, a como nós vamos entrar neste livro, entender este livro, compreender a mensagem deste livro, aplicar essa mensagem em nossa vida, como isso vai trazer para nós uma grande alegria, um grande entusiasmo, um grande conforto espiritual. Deus abençoe muito a sua vida e, se Deus quiser, em breve traremos a segunda mensagem do Apocalipse.